Boa noite, galera. Boa noite, rapaziada. Pessoal do bem. Eu vou fazer esse vídeo hoje, voltando novamente do trabalho, por causa da repercussão que teve o vídeo que eu fiz ontem. Tem um monte de gente, não é muito não, mas alguns maconheiros entraram lá no vídeo para deixar comentários. Engraçado, eu faço o vídeo e ninguém me vê, rapaz. Quando eu falo desses assuntos, quando eu falo de maconha, aparece um monte de gente que não tem o que fazer. E eu tentei ainda responder alguma coisa no meio do trabalho ali, mas eu acabei, na hora do almoço também, eu acabei desencanando, porque eu não gosto de ficar batendo pau pro maluco dançar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder alguns questionamentos que me foram feitos, né? A respeito do que eu falei ontem no vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, os comentários, mesmo desses comentários mais bobos e que só me xingaram, né? Que tem gente que entra, faz o comentário pra xingar a gente. Não tem base científica nenhuma, não tem argumento, não faz nada, não entende de porcaria nenhuma, mas viu lá um professor de história, um professor de biologia, ou leu na Super Interessante, algo parecido lá sobre a maconha e propaganda pró-maconha e sair vomitando sem ter base nenhuma. E depois dizem que quem não tem base sou eu, né? Então vou agradecer essas pessoas pelos comentários, né? Acaba me promovendo. Vou agradecer também os que deram like e até os que deram dislike. Então, como eu disse, eu não faço esses vídeos eu não faço com pretensão de ter alcance, não, né? Eu faço com a pretensão de guardar as ideias, né, que eu tenho pro futuro. Daqui a 20, 30 anos eu ver e falar, olha como que eu pensava naquela época e tal. Meus filhos verem, conhecerem um pouco do pai, saber como o pai era, né, no passado, né, e como que o que eu pensava, ou continuo pensando, sei lá, vou continuar pensando ou não. Então é pra isso, é pra transformar ideias em kbytes, é pra gente ter memória falha, né, a gente esquece das coisas. Então era legal, eu penso assim, fazer esses vídeos e subir no YouTube para eternizar essas ideias aí. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas eu acho difícil. Mas pode ser, né? Só muda de ideia quem é sábio. Mas vamos lá, né? O problema gostaria de primeiro falar com o pessoal aí que só me xingou, né? Me chamou de ignorante, que eu tava passando vergonha, mandou eu parar porque eu tava passando vergonha. Legal, de risada. Mas eu queria falar sobre esse tipo de crítica, né, pessoal, né? É aquela velha máxima do argumento ad hominem, né? Que do latim vem do argumento contra a pessoa, né? O que quer dizer isso? É quando a pessoa não tem como refutar os seus argumentos, ela acaba atacando você pessoalmente, porque atacando você, ela desacredita quem argumentou. Com isso, tenta desacreditar também o argumento, né? Por isso que chamam lá o Bolsonaro de nazista, homofóbico, inventam um monte de nome pra ele, xinga de tudo quanto é nome, pra desacreditar lá a pessoa, porque as ideias não tem como refutar, né? Não tem argumento, não tem contra-argumento para os argumentos dele. Isso acontece, a esquerda faz com todo mundo. Qualquer um que já discutiu, debateu qualquer assunto com um esquerdista sabe do que eu estou falando, né? Tem uma hora que ele vai te xingar de alguma coisa. Quando acabar o argumento dele, que ele vê que ele não tem argumento para contra-argumentar contra você, ele vai começar a achar defeito em você. Ah, você é um gordo, você é burro, você não sei o que, e começa a baixaria, né? Então, vamos lá. Mas quem é burro merece xingar de burro mesmo. O duro é que quando o burro te chama de burro, né? Porque ao ignorante, a inteligência lhe parece burrice. Então, vamos lá. Esse é o ad hominem, né? Então, só para deixar claro isso. Então, vamos agora. Mas teve alguns que tentaram refutar o argumento, né? Então, vamos dar crédito a essas pessoas. Tentaram, né? Tem menos
menos covardes, mas foram covardes também, porque vieram com conversinha afiada, mas eu vou refutá-las agora. Vamos lá. Sintetização de THC. Deram risada de mim, kkkk, maconha feita de petróleo, ai, kkk. Bom, vamos lá. Bom, o que é sintetização? Sintetização é transformar as moléculas orgânicas, copiar as moléculas orgânicas a partir de átomos e moléculas minerais, tá? Isso é uma ciência antiga, né? Ganhou muita força na Segunda Guerra, muitos cientistas foram ganhou mais poder ali, mais recurso para financiar estudo ali naquela época. Mas hoje é muito utilizado, tá? Todos os remédios que você... Para que serve a sintetização? Como funciona a indústria farmacêutica? Funciona da seguinte forma. Um cientista descobre um princípio ativo de uma planta qualquer. Maconha, pinheiro, grama, trevo de 4 folhas. Descobre que aquela planta tem um princípio ativo que é muito eficaz contra uma doença qualquer. Então, primeira coisa, identificar o princípio ativo. Depois, conhecer essa molécula, né? Ou seja, construir essa molécula, identificar a molécula desse princípio ativo. Logo depois, copiar essa molécula sinteticamente. Copiar ela, fazer a sintetização da molécula, depois botar numa caixinha e vender para você. Né? Claro, testes, aquela coisa toda. Então, isso é sintetização. Isso é todos os remédios, tá? Todos os remédios funcionam dessa forma, né? Até a penicilina, né, foi descoberta de um fungo. Inclusive tem uma notícia boa para falar de fungo também. Foi descoberta de um fungo e depois foi sintetizado. Então a penicilina hoje é sintética. Ninguém vai lá e fica cultivando cogumelo para fazer penicilina, tá? Mesma coisa com a aspirina, que veio da casca de um pinheiro e assim vai. Os canabinóis, os princípios ativos que existem na maconha, que podem ser usados para doenças complicadas como o Alzheimer, câncer em fase terminal, né, dor extrema, realmente que os canabinóis funcionam, tá? Mas maconheiro, não se anime, tá? Maconha não é a planta sagrada, não foi Jesus que ungiu, tá? É só mais uma planta. E essa PL 399 usa essas doenças para tentar legalizar a maconha aqui. Então não cabe isso. Eu vou falar um pouquinho sobre os remédios que já existem, para vocês pesquisarem tudo isso que eu estou falando. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, com fonte, né, fonte de universidades, algumas universidades nacionais, inclusive essa porra dessa USP, mas de 2009, quando a USP não era tão bosta, né, e de cursos que não tem tanto maconheiro, né, que é biotecnologia e tudo mais. Tem maconheiro, mas tem gente que estuda de verdade, né? Então tem lá os cursos, mas eu botei também um estudo muito interessante feito em 2009, se eu não me engano, da Universidade, 2014, eu não lembro agora, mas vou estar na descrição aí, 2000 alguma coisa, da Universidade do Porto, tá? Da Faculdade do Porto, lá em Portugal. Vou botar tudo em português porque meu inglês não é bom. Maconheiro já não gosta de ler, vai ter que traduzir do inglês e acabou. Então aí que não vai mesmo. Preguiça, né? Maconha dá preguiça na pessoa, tá? De ler principalmente, né? Gosta muito de ver série. Adora ver série, ler um livro dá uma preguiça, né? Fumar maconha dá uma preguiça. Então vamos lá. O primeiro remédio que eu vou dar o nome é o Dronabinol. Dronabinol foi o primeiro remédio que foi utilizado, o canabinol sintético, né, o THC sintético. Ele foi aprovado pela FDA, que é o departamento americano lá, né, a administração americana, tipo a Anvisa, né, Foods and Drugs Administration, né, tipo a Anvisa americana, tá? Eles que dão ok ou não se o remédio pode ou não ser utilizado no país inteiro. Então, foi o primeiro remédio, foi esse Dronabinol, que sintetizou o THC, e ele é vendido nos Estados Unidos desde 1985, tá? Então, o primeiro remédio é esse daí, Dronabinol. Tem também a Nabilona.
Nabilona, ela foi o segundo remédio que entrou no mercado. Pode ser utilizado no Reino Unido, por exemplo. Lá o Reino Unido permite a utilização da Nabilona, que também é o THC sintetizado, né? Ou seja, não tem nenhuma, para fazer esses remédios, não cortaram nenhum pé de maconha para fazer, tá? Foi tudo sintetizado, né? Tem outros remédios também com marca registrada, que é o Marinol, tem o Sesamete, tem o Acoplina, Sativex, derivado aí da cannabis sativa, e o Nossa, esse é feio esse nome, hein? Rimonobant. O Rimonobant também é um remédio à base de canabinol. E todos esses são sintetizados, tá? Então, ou seja, feito no petróleo ou bauxita ou sei lá porra que utilizaram, mas geralmente são derivados de petróleo, tá? Por isso que o petróleo é tão caro, tá? Não é só para botar gasolina no seu carro, não, nem diesel no caminhão, tá? Nem para fazer plástico, tá bom? Então, vamos ser um pouquinho mais inteligente, deixar de falácias e pesquisar, ler, né, coisas antigas aí que já deviam todo mundo saber, mas como no Brasil viveu-se muito na idade das trevas intelectuais, né, que a esquerda implantou no Brasil, né, com coisas absurdas e cientificamente comprovadas que não prestam como a educação do Paulo Freire, essas porra que não presta pra porra nenhuma, só fez o povo emburrecer, basta ver o PISA, né? Bom, então esses são os remédios utilizados. Todos esses remédios que eu falei, eles são aprovados pela FDA, ou seja, eles são comercializados nos Estados Unidos, né? Ou seja, muita gente toma esses remédios e ninguém planta maconha pra usar essa porra, entendeu? Nenhum laboratório farmacêutico planta maconha ou compra maconha de algum outro lugar para produzir esses remédios, tá? Elas fazem tudo isso à base de matéria-prima mineral, né? E sintetizam, tá? Então vamos pesquisar antes de sair chamando os outros de ignorante, só porque você quer ter a liberdade de fumar sua maconha sem ser preso, né? Embora hoje também ninguém é mais preso por causa disso, é um erro muito grande, né? Eu já falei sobre no outro vídeo, então não quero entrar nesse assunto, tá? Vamos lá. Falamos sobre a sintetização, então já matamos esse ponto. Já existe remédio sintetizado aí há muito tempo. Agora eu queria dar uma notícia boa para quem é o maconheiro ecológico, aquele que acredita na mudança climática, né? Mudança climática, que no fundo acha que a Terra é plana, hein? Eu sei que você acha que a Terra é plana, maconheiro, tá? Você acredita que a Terra é plana e você acredita que Jesus era ET. Tô ligado. Então vamos nessa. Saiu uma notícia no Correio Brasiliense em 2019, no ano passado, que fala sobre a sintetização do canabinol a partir de um fungo de levedura, que consome açúcar que vem da cana, e o Brasil é o maior plantador de cana do mundo. Ou seja, já aquele maconheiro que não gostou porque falei que o petróleo vira remédio de maconha, mas ele pode ficar tranquilo, tá? Ninguém vai furar o chão e sujar o oceano com petróleo. Ai, coitado do golfinho, as baleias, meu Deus, as baleias. Ai, meu Deus, o aquecimento global, o carbono na atmosfera, camada de ozônio. Ai. Cada besteira. Bom, você pode usar agora esse fungo de levedura e a partir dele sintetizar a maioria dos canabinóis. Ou seja, com um cultivo simples de alguns fungos, você pode transformar a cana-de-açúcar em remédio e não precisar plantar um pé de maconha para conseguir os canabinóis. E aí, maconheiro, vai ser contra a cana-de-açúcar também?
cana-de-açúcar agora virou a planta da burguesia, vai virar a planta da burguesia opressora, a planta opressora da burguesia, agora vai ser a cana-de-açúcar. A cana caiana, então, meu Deus do céu, essa é da burguesia, da elite, né? Então é isso aí, galera. Tá? Vamos falar agora sobre os Estados Unidos. Teve um rapaz aí que entrou com um discurso aí dizendo que mas nos Estados, porque eu falei que os Estados Unidos só alguns estados, né, que são poucos estados que são mais democratas, que democrata é o PSOL dos Estados Unidos, acharam ruim. Então os Estados Unidos é comunista porque só 3 estados. Olha como é que eles apresentam as notícias, olha como é que eles colocam os números, hein? Olha que enganação. Ouviu de algum professor de alguma jornaleco desses do UOL e foi repetir acreditando nessa mídia mentirosa. Só 3 estados dos Estados Unidos têm alguma restrição contra a maconha. Viu no Google. Meu filho, só 3 estados dos Estados Unidos têm restrições totais contra a maconha. Somente 11 estados aprovaram o uso recreativo, ou seja, só em 11 dos 50 você pode fumar maconha. Só 11. Eu vou te falar os 11, você vai ver quem são os governadores desses 11. Tudo democrata, tá? A Câmara, lá, os congressistas, tudo democrata, tá? E já tá dando merda nesses estados também. Por exemplo, a Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, é o estado com maior desigualdade social, onde tem mais pobre, né? Onde tem mais rico, tem mais pobre. Parece a China. Um lugar com mais milionário e um lugar com mais miserável. Esse socialismo funcionando perfeitamente. 11 estados, se você é legalizado o uso recreativo, eu vou dar o nome dos 11 estados para vocês. 3 estados é proibido qualquer tipo de coisa, nem remédio entra. E os outros 36 estados não permitem o uso recreativo, tá? Não pode fumar maconha na rua, na sua casa, para ficar doidão, entendeu? E ficar com vontade da bunda. Ai, né? Então é o seguinte, nesses 36 estados, eles podem comercializar esses remédios que eu dei o nome anteriormente, que são legalizados pela FDA. Remédio de maconha sintética, tá? Maconheiro. Entendeu? Então não vem com um númerozinho trocado, igual as pesquisas que os caras tentam fazer maquiagem mirabolante, malabarismo com os números para falar que os Estados Unidos legalizou a maconha. Não legalizou não, tá? De 50 estados, 11 só legalizaram, 36 é só remédio e 3 nem remédio, tá bom? Os estados que legalizaram são o Alasca, a Califórnia, o Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont e Washington. Os 3 estados que não pode de jeito nenhum é Idaho, Nebraska e Dakota do Sul. Os outros 11 é só remédio sintetizado. Se um ou outro permite você plantar a sua maconha, para remédio você vai ter que ter um laudo médico, um número de pé, não pode, tudo controlado, porque lá a lei funciona. Se você plantar um pezinho a mais, colher um camarãozinho a mais ali, você vai pra cadeia. Entendeu? Então, meu amigo, não vem com falácia pra cá não. Isso daí é mimimi, cheio de palavras bonitas. Não pra PL 399. Chega de jabuti. Jabuti não sobe em árvore. E o porra do PSOL e do PT quer colocar um jabuti na árvore às custas das famílias que tem problema, das famílias que tem doença, de pessoas doentes que estão precisando tomar esses remédios. Eles querem utilizar a PL 399 para legalizar a maconha e fortalecer o tráfico. Fortalecer o tráfico de drogas. O PSDB vai votar nessa merda porque tem ligação com o PCC. O PT vai votar nessa merda porque tem ligação com tudo quanto é traficante de maconha, da puta que pariu, tudo que não presta. Porque a esquerda é curva de rio. Entendeu, maconheiro? Acorda. Acorda. Você que é moleque ainda, acorda. Sai dessa curva de rio, caralho. Entendeu? É curva de rio. Pra quem não sabe, curva de rio para tudo que é merda. É onde a merda fica, na curva de rio. Para com isso, entendeu? E um recadinho aí pra galera. Vamos assistir o Siqueira Júnior. Well. Todo maconheiro. Um abraço.